Olá, olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é Dani Nunes falando, sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje é a nossa live número 5. Falar do passado me deixa triste. Então, essa é uma questão aí que eu recebo bastante aqui nos atendimentos, e a gente vai conversar um pouco então de por que essa questão com o passado, por que essa questão com a tristeza especificamente, né? Como que a gente pode ir lidando com isso, tanto aqui na terapia quanto também na vida, porque no fim das contas, né, as coisas não são separadas, né? Então essa é uma live que é para quem tem, como eu falei nos stories aí ontem, quem tem questões com o passado, quem tem questões com a tristeza, quem foge da terapia para não lidar com o passado, é para vocês esta live aqui hoje. E eu acho que é muito interessante, muito importante, porque não é assim algo só do atendimento aqui de terapia, é algo que eu acho que do ser humano, de certa forma, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Lembrando que as nossas lives são sempre às quartas-feiras, ao meio-dia, e fica disponível aqui no Instagram, fica disponível também lá no YouTube, se você não puder assistir ao vivo, certo? Bom, minha gente, eu tenho uma colinha aqui do meu lado, então se vocês me virem olhando para o lado é porque eu estou olhando a minha colinha, certo? Então, a gente vai começar falando sobre essa questão do passado. Porque é muito frequente quando eu ouço essa questão, né, de falar do passado que me deixa triste, em primeiro plano, assim, um passado que é presente, um passado que está na vida da pessoa todos os dias, com muita frequência, o pensamento rondando algo que aconteceu, e às vezes pode ser tanto recente quanto então, um passado relativamente próximo, mas também pode ser algo da infância, e isso acontece muito. E quando a gente vai acompanhar, né, ao longo aí dos tratamentos todos, a gente vai percebendo que isso está muito presente nas crises de pânico, nas crises de ansiedade, na depressão, então, eu diria que é quase que algo assim, meio que obrigatório dentro dos sintomas. Mas também dentro dos pensamentos obsessivos. Então, vocês podem perceber que é muito comum, dentro desse lugar de sofrimento psíquico. Não precisa chegar nesses níveis, né? Claro que nem sempre vai estar nesses níveis de adoecimento, pode estar em outros níveis também. Mas eu percebo que é algo muito frequente e eu vejo que isso é algo que incomoda também muitas pessoas, e não só incomoda, mas que impede as pessoas de determinadas questões aí na própria vida, principalmente em relação ao seguir em frente, mas também a outras vivências que ficam meio que impedidas, assim, né? Então, por que é que o passado fica tão presente nas nossas memórias, nas nossas lembranças, e não só na nossa vida de fato, né? Então, eu acho que tem algumas coisas para a gente pensar, assim, né? Primeiro, uma das coisas que eu sempre vejo, assim, que eu lembro bastante quando a gente vai falar dessas questões, é que a gente está falando de passado e para a gente esse tempo cronológico ele é muito óbvio, ele é muito claro, a gente entende, né? Começo, meio, fim, primeiro, segundo e terceiro, ontem, hoje, amanhã. Mas não é bem assim, na verdade, né? Porque esse tempo do relógio, esse tempo cronológico, para nossa mente, para nossa psique, não é assim que funciona. Então isso já é um primeiro ponto, né? Porque dentro aí das nossas questões, a gente vai perceber que o nosso inconsciente, a nossa psique de maneira geral, ela está funcionando com um tempo que não é esse tempo do relógio. Então as coisas elas se misturam mesmo, dependendo do que está gravado ali, do que está marcado ali. Então as questões que marcam, que vêm carregadas de determinados afetos, que a gente pode chamar de emoções, sentimentos, enfim, só para ficar mais fácil, algumas coisas vão de fato ficar marcadas. Mas para a psique é como se ela tivesse acontecido ontem, hoje de manhã, sabe? Assim, de tão vívidas que às vezes isso está na nossa vivência aqui, na nossa vida de hoje, né? E isso eu percebo que é muito presente para muitas pessoas, acontece mesmo com muitas pessoas com bastante frequência. Então,
É importante a gente começar assim a entender que essa dinâmica que a gente vive aqui de relógio, manhã, tarde, noite, né? Hoje, amanhã, depois, não é assim para todas as instâncias aí, para todos os nossos pedacinhos, né? E a gente é composto aí, claro, do biológico, mas também do mental, e são coisas que caminham em tempos diferentes, né? Então, quando a gente começa a perceber que o passado está presente demais na vida de uma pessoa, provavelmente tem uma carga de emoção e afeto que está vindo junto. E isso é muito interessante, porque né, o nosso cérebro ele guarda lá experiências que são assim, principalmente, ele vai guardar principalmente aquelas que são as ameaçadoras, porque é para que ele lembre que aquilo é ameaçador, então vai ficar marcado. O que isso quer dizer, né? Que as referências aí com afetos do tipo raiva, medo, né, tristeza, vão ser muito mais lembradas do que com os afetos que a gente considera como positivos, tipo alegria, né? E outras coisas assim. Então, isso fica mais marcado mesmo. Mas não é só isso, né? Essa é a parte física, digamos assim, né? Uma marca química lá que o cérebro interpreta, mas a nossa psique também faz a defesa, também marca determinadas questões na mente, né? Para que esse pedaço que cuida aí do psíquico, do mais profundo de nós, né? Também identifique esses pedaços. E também marca, né, alguns afetos como esses, raiva, medo, tristeza, como coisas ameaçadoras para a psique. E ameaçador para a psique pode estar muito conectado com essa questão de é o suficiente para que eu deixe de existir. Então vocês percebem que não é só uma questão assim de morte, né? É uma questão de deixo de existir, ameaça a minha existência. Então é um pouco diferente isso, mas às vezes está conectado mesmo com isso. Então a gente, quando começa a lidar com isso na terapia, a gente vai perguntando aos poucos para a pessoa como é que está acontecendo isso na cabeça dela, justamente, na vida dela. Então, o quanto esses pensamentos estão presentes, porque pode parecer assim que, não, é que eu penso bastante, mas não é tanto assim, mas para algumas pessoas é muito, é quase o dia todo, é quase o tempo todo, às vezes é o tempo todo. Tem gente que sonha com essas coisas como uma continuação do dia, para vocês terem uma ideia. Então, isso é de fato presente. E aí, na terapia, a gente vai entendendo o que é que está acontecendo aí com esses pensamentos, né? Isso é uma defesa, porque pode ser uma defesa da psique. E quando ela está com uma defesa revestida de tristeza, aí é que fica ainda mais, como se fosse mais uma camada de defesa, né? Porque uma das defesas, né, que a gente vai percebendo é justamente colocar um revestimento assim de afeto, de um afeto que pode ser paralisador. Por exemplo, a tristeza pode ser paralisadora. Tanto que ela está muito presente em questões, por exemplo, como a depressão, e que a pessoa às vezes chega num nível tão profundo de tristeza que, inclusive, a psique dela também está paralisada, para vocês terem uma ideia, né? Então, como isso é forte, como isso pode ser desestabilizador mesmo, desestruturador de uma pessoa. E como isso é muito sério, porque também a gente pode pensar que não, mas não é só tomar um remédio. Não, não é só tomar um remédio. O tomar o remédio não é o que estabiliza ou não, né? O remédio ele ajuda, lógico, mas se a terapia não vem junto, a pessoa não consegue soltar essas. Eu não sei se soltar, mas compreender dentro de si como é que ela chega nesse lugar e evitar chegar nesse lugar. O remédio vai equilibrar a parte física, né? A parte de neurotransmissor, a parte química, que isso é fantástico que a gente tem essa possibilidade hoje. Coloca, de fato, pode ser uma maneira de estabilizar a pessoa, né? E é importante a gente lembrar que na natureza, e nós somos a natureza também, né, minha gente? Que na natureza todas as coisas estão ali buscando equilíbrio, né? Então, a gente também está buscando equilíbrio. E às vezes é o equilíbrio químico, como é o caso aí dos neurotransmissores com a tristeza. Mas às vezes também tem a ver com outras coisas. Às vezes a gente precisa do equilíbrio dentro das nossas compreensões aí da vida,
né? Então isso é importante que a gente leve sempre em consideração também, porque nós somos essas dimensões todas, não é só uma ou só outra, nós somos todas elas ao mesmo tempo. E somos estruturas diferentes de uma pessoa para outra. Então, apesar de parecer que meu cérebro é do mesmo tamanho, a quantidade de células é mais ou menos igual para cada pessoa, célula tal, célula... Mas dentro disso a gente é outra existência, outro aprendizado, né? Então isso é importante para a gente considerar também nessas questões, né? Importante para a gente lembrar também de quando algo que a gente precisa acessar, que nos causa uma emoção, um sentimento desse tão forte, que tem algo ali precisando ser protegido, né? Então, olha só, a tristeza ela é tão paralisadora, às vezes, justamente para que a psique trabalhe isso no sentido de, olha, aqui não mexe, aqui não olha, aqui não vamos lidar, aqui não sei. Mas, ao mesmo tempo, ela está trazendo isso para lembrar. E enquanto para o cérebro isso é um reforço, na psique isso é um aviso, no sentido de vai lembrar até elaborar, vai lembrar até conseguir mexer nisso, vai lembrar até... Então, olha só, a psique faz vários movimentos ao mesmo tempo, nesse sentido, né? Tanto de se defender, ao mesmo tempo de lembrar para reforçar um aviso, digamos assim, e isso acontece ao mesmo tempo com a gente. Então, a gente vai continuar lembrando, né? A pessoa que tem essa questão com o passado, ela vai continuar carregando isso até que ela consiga, de certa forma, acessar e elaborar aquilo dentro dela. Né? E isso nem sempre é simples, né? Nem sempre é rápido, importante dizer, mas é algo que está acontecendo naquela psique. Então, quando a gente começa a trabalhar isso aqui na terapia, a gente vai fazendo isso aos poucos, para entender o quanto de dor, justamente para que a psique entenda que ela está no espaço seguro, né? Eu sempre falo aqui disso, né? Espaço seguro, vínculo seguro, para que o inconsciente possa trazer os conteúdos que são necessários, para que as defesas possam baixar e a gente conseguir conversar, porque quando isso começa a funcionar, aí essa dor, ela começa a amenizar. E começa a ser possível aí falando sobre isso, mas é sempre aos poucos. É sempre uma sessão de cada vez, eu digo, né? Um pouquinho de cada vez, para a gente poder dar conta disso, para a gente poder, para aquela pessoa poder passar pela sessão e a semana seguinte ela ir conseguindo organizar aquilo dentro dela, para que na sessão seguinte ela consiga de novo, porque muitas vezes, gente, e essa é uma questão que as pessoas trazem também, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, é que eu vou falar da mesma coisa? Fale da mesma coisa. A gente precisa repetir várias vezes, várias das nossas questões, que é para a gente poder elaborar mesmo. Então, quando o passado está muito presente na vida de uma pessoa, né, quando o passado está muito na vida ali do dia a dia daquela pessoa, situações que aconteceram às vezes recentemente ou lá no passado mais longínquo, isso realmente pode ser algo que precisa ser visto com mais cuidado, para a gente poder entender. Tá, mas isso é uma... O que é que aconteceu? É uma briga que fica na minha cabeça? É um conteúdo mais no sentido de... que eu não sei explicar, é uma ideia. Às vezes também pode ser, de fato, um trauma no sentido mais violento, no sentido de um abuso, de fato, pode ser. Mas o trauma, geralmente, a gente vai entendendo que não é só isso. São aquelas ideias desestruturadoras, justamente. São aqueles... E pode ser um acontecimento, mas pode ser uma ideia também. Mas o que a gente sempre percebe é que ela vem carregada de um afeto, de uma emoção, de algo assim que é muito forte. Então, às vezes, o que é raiva demais, a gente já, né, a gente que é terapeuta já, isso tem uma carga a mais de afeto. Então, vamos entender por que da raiva. E, geralmente, quando está conectado com a tristeza, geralmente tem a ver com uma perda. Né? Falamos disso na live 3, né? Sobre essa questão da perda, do tempo que precisa ser diferente para reorganizar essa perda dentro de cada psique, né? De como a gente precisa fazer esse luto, né?
E o luto, como a gente já falou lá na live 3, ele não é só sobre a morte de alguém, ele é sobre perder alguma coisa. E no caso, quando a gente está assim, usando a tristeza, quando a psique está usando a tristeza como um mecanismo de defesa, do tipo, olha, não mexe aqui, não mexe aqui que isso me causa uma coisa que me desestrutura e aí vira uma crise. Quando está funcionando dessa maneira, geralmente ela está encobrindo, a tristeza está encobrindo alguma outra coisa. E aí a gente vai entendendo que outra coisa é essa. Mas nem sempre é algo que a pessoa consegue fazer sozinha, de se perguntar e descobrir. Porque pode ser algo inconsciente, ou pode ser algo que a consciência precisou guardar em um lugar mais profundo porque era difícil de ser visto. E isso acontece muito com essas questões mais violentas ou de abuso, que a pessoa às vezes ela não tem nem memória do que aconteceu de fato. E aí na terapia, conforme ela vai lembrando, porque muitas vezes quando começa a terapia ela começa a lembrar, aí a gente precisa fazer esse acolhimento em primeiro lugar, para ir conseguir investigando isso, né? Então, toda vez que tem assim essa quantidade de afeto, que a pessoa identifica com algo, então, por exemplo, eu não vou para terapia porque eu preciso, porque se eu for para terapia eu vou ter que falar do meu passado, e isso já vai me deixar triste, isso vai me deixar mal. A gente vai começar a entender, tá, mas esse mal é mal como? Te deixa triste, mas por que é tão triste? Né? Por que isso desestrutura você? Então a gente vai começando a entender, porque essas perguntas, gente, elas às vezes são feitas de fato, mas às vezes são entendimentos que a gente vai tendo ao longo da terapia, às vezes são perguntas feitas que não têm resposta, que a resposta vai vir dali a alguns meses. Então a gente vai respeitando o tempo da psique de cada pessoa de lidar com essa situação difícil, né? De lidar com esse conteúdo difícil, porque é algo do qual a psique está se protegendo. Então realmente não é algo que a gente vai resolver em 1, 2, 3, 5 sessões. Talvez leve mais tempo, dependendo do que é. Às vezes leva meses para a pessoa conseguir passar uma sessão inteira assim, falar sobre a coisa. Às vezes ela vai precisar conversar sobre várias coisas ao redor daquilo ali, né, de fato. Fora que assim, até a pessoa chegar na terapia, às vezes pode levar muito tempo, né? Então, e olha, gente, por isso que eu falo, não é necessariamente porque algo traumático no sentido de violento ou de abusivo aconteceu, mas é para aquela pessoa, para aquela psique, é um assunto, é um conteúdo difícil de lidar. Então, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, um jovem que está morando numa cidade longe dos pais e de repente acontece algo dele não conseguir as notas que precisava. E aí essa situação das notas conecta com algo que ele viveu lá na infância, do tipo, tive uma nota ruim e foi uma história na minha família, ou apanhei, ou fiquei num castigo gigantesco. Então vocês percebem, não necessariamente é algo violento, porque pode ter sido uma comoção ao redor da família aquilo ali. Mas, para aquela psique, o fato, de repente, de não atingir determinada coisa é o suficiente. E aí, só de pensar naquela situação do passado, de quando a família fez aquilo, a pessoa, para não pensar, ou ela fica muito... Ela pode ficar muito triste, mas ela pode fazer uma crise de pânico, ela pode fazer uma crise de ansiedade. Mas vocês percebem que não é necessariamente o trauma de algo violento, não é? Ah, não, mas é que essa pessoa sofreu algo, um fato, né? Não é necessariamente algo nesse sentido. Pode ser algo que ela sentiu naquele mesmo momento. Pode ser algo que ela guardou para ela, que ela percebeu. Então, pode ser uma ideia, né? O Freud falava que as histéricas sofriam, por exemplo, de memórias, sofriam de reminiscências, sofriam de lembranças, porque era isso que colocava o corpo delas para representar o sofrimento que estava na mente delas, né? Então, isso também acontece aqui com a gente hoje, de uma maneira um pouco diferente, mas acontece. E quando ela vem carregada com esses afetos todos, quem está aqui do lado do terapeuta vai ficar atento, mas vai começar também a fazer
esse trabalho de aos pouquinhos, me fala aos pouquinhos, porque também uma das questões para a pessoa que está passando por isso é essa dificuldade de, nossa, então eu vou ter que acessar isso de toda uma vez, eu vou ter que falar disso, eu vou ter que... Não é bem assim que acontece, tá? A gente tem um tempo aí, a gente tem uma sutileza de entendendo qual é a situação, mas também de buscando isso aos poucos, né? Ou pelo menos é como eu faço aqui. Talvez não sejam todas as abordagens que façam dessa maneira, a gente, cada abordagem aí tem o seu jeito, né? De lidar com isso. Mas eu posso dizer que é como eu faço aqui dentro da psicanálise, que a gente vai entendendo o que é que está por trás dessa tristeza. Será que a tristeza está escondendo ou tá defendendo aquela psique, justamente, de uma ideia difícil no sentido de perdi alguma coisa do passado, ou no sentido de desapontei alguém, ou às vezes é no sentido de me sinto vulnerável também, me sinto desamparado, né? Também pode estar nesse lugar. E essa coisa do desamparo, de novo, gente, não necessariamente está na consciência. Aliás, quase sempre não está. Quase sempre a gente vai conectar com outras coisas lá do inconsciente da pessoa. E como que a gente sabe? Através dessas questões que nem eu falei. Um jovem que hoje vive uma coisa, mas se conectou com algo lá do passado. Às vezes a pessoa até juntar um fato daqui com esse outro fato do passado, a gente chama de deslocamento, né? Também pode, por exemplo, ser representado por outra coisa, né? Então, pode ter a ver com memórias, né, com lembranças, mas pode estar conectado com algo que vivencia aqui no presente, mas que lembra aquela coisa do passado. E às vezes não lembra diretamente, lembra através de uma imagem, lembra através de um som, lembra através de um sentimento, de um afeto. Então, por exemplo, eu fiquei com tanta raiva agora que lembrei da raiva daquele dia que também foi enorme. Tá, mas a raiva daquele dia tinha a ver com o quê? Ah, tinha a ver com a coisa X. E aí é que a gente começa a entender, de fato, do que é que aquela psique está sendo protegida. Então, com a tristeza, acontece essa mesma coisa. E assim, gente, pode parecer muito claro, muito óbvio. Ah, então isso é isso e tá tudo resolvido? Não. Uma das coisas que o Freud dizia lá é que a parte mais importante da terapia, no fim das contas, não é a gente achar a causa, é a gente ajudar a pessoa que está procurando ajuda a enfrentar aquilo ali. Porque o depois de descobrir é que começa o caminho da pessoa entender, falar, se ouvir, e aí reorganizar, e aí fala, nossa, realmente isso que eu estou falando nem tem sentido, nem é verdade. Mas olha quantos caminhos, olha quantos passos precisaram até a gente chegar na causa e depois da causa o caminho que precisa para a pessoa reorganizar isso dentro dela. Porque cada psique é de um jeito. Tem gente que quando a gente começa esse processo e descobre qual é o negócio, a pessoa ficou bem, sabe? Assim, ficou bem no sentido de, nossa, agora tudo faz sentido. Tem gente que até chegar no caminho de começar a ir para terapia, começar a acessar essas próprias questões, essa tristeza, aprender a sustentar a tristeza, porque também a pessoa talvez tenha aprendido que ficar triste é ser uma pessoa fraca, é não ser uma pessoa que lida com a própria vida. Então, às vezes, a gente primeiro tem que lidar com essa ideia da pessoa, para a pessoa poder sustentar a tristeza, enxergar que, não, pera, isso aqui não é para sempre, né? Precisa fazer mesmo esse processo para chegar lá onde a gente precisa chegar. Então, olha só, né? Então, tem pessoas que vão lidar de um jeito, de outro, né? Então, tudo isso é o trabalho que a gente vai fazendo aqui na terapia, mas o importante de saber é que isso realmente acontece, isso é válido, porque muitas pessoas, né, quando se percebem nessa tristeza, ela só esconde, dá uma fugida, e a fuga também é um mecanismo de defesa, né? E que isso é algo que a gente vai lidando aos poucos nas sessões, justamente para que, conforme isso vai vindo, a própria psique vai se organizando, ela vai percebendo que está num ambiente seguro, num vínculo seguro, e pode ir trazendo os assuntos e se reorganiza, e aí na semana seguinte está lá um pouco mais forte,
aí tem semana que tá difícil, aí na outra semana tá um pouco melhor. E isso vai fazendo parte do processo aí de amadurecimento da própria pessoa. Porque lidar com esses pedaços da vida e lidar com o passado também é amadurecer. Porque é reconhecer que o passado é importante para a vida, mas que o fato de lidar com ele também não me tira da vida presente, não diminui a importância do meu passado, mas principalmente que aí ele ocupe o lugar de passado, talvez como uma referência de aprendizado, talvez como uma referência para não repetir, talvez uma referência para, poxa, não fiz agora, eu quero fazer. Então, uma referência, mas não o principal assunto daquela vida, porque senão aquela vida ela estagna, ela estaciona, né? E eu já falei isso talvez em alguma das lives também, agora eu não lembro mais, mas justamente para a gente lembrar de que um dos trabalhos aí da terapia e aqui da psicanálise com certeza é fazer a psique trabalhar, né, no nível de trabalho dela, para que ela não estacione justamente, para que ela consiga elaborar o que precisa elaborar, para que cada coisa vá para a sua estrutura de fato, né, e a pessoa possa caminhar, possa seguir em frente. Então é importante lembrar desses pontos todos, justamente porque muitas vezes essa questão da tristeza, ela estaciona a pessoa, ela para a pessoa numa imagem, ela para a pessoa num sentimento ou num afeto e não caminha e não deixa a pessoa caminhar, seguir em frente para os trabalhos, para os objetivos. Então isso é interessante para que a pessoa possa justamente passar pela coisa, não deixar, né, que o passado ocupe um espaço tão grande que não possa ver a vida presente, né? E esse é o nosso trabalho aí, tanto com o passado quanto com a tristeza quando está conectada com isso, né? Então, olha só quantas camadas de defesa, olha só quantas camadas de trabalho a terapia vai fazendo, né? E isso pode parecer assim, nossa, mas está acontecendo tudo isso quando eu estou indo lá falar das minhas coisas? Está acontecendo tudo isso. E olha quanta coisa a gente precisa ir seguindo, porque cada pessoa vai trabalhar com isso de um jeito, cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira, num tempo diferente. E a gente precisa mesmo respeitar isso de uma maneira, porque se a gente vem aqui com uma coisa do tipo, olha, tem 12 semanas para você resolver os seus problemas do passado. Pode ser que aquela psique simplesmente não se abra para o processo, pode ser que ela simplesmente vá cada vez mais se colocando nessa defesa, numa defesa cada vez mais profunda, porque sim, a gente tem muitas camadas de defesa, que nem a gente falou aqui hoje, só que quando a gente chega em determinados pontos, aí vão surgindo crises, surtos, processos psicóticos, que é para cada vez mais ficar descolado da realidade, cada vez mais descolado de uma solução, né? E aí é quando a gente vai percebendo essa quantidade enorme aí de questões, às vezes, que aparecem no físico, mas tem uma questão emocional por trás. Às vezes uma depressão que não melhora de nenhum jeito. Às vezes crises de ansiedade e pânico que parecem ser aleatórias, mas quando a gente vai questionar, investigar isso aqui na terapia, nunca é aleatório, gente. As questões aí do corpo também nunca são assim, é emocional, toma um remedinho. Nunca é. Sempre tem outras coisas para a gente olhar por trás daquilo que parece, né? Para a gente entender o que aquela psique está precisando lidar, precisando falar e elaborar, certo? Então, para a gente não fugir desses sentimentos, desses afetos que nos movimentam. E a gente falou hoje mais aqui da tristeza, mas isso também está conectado com a raiva, isso também está conectado com o medo, tá? E isso pode estar conectado com o nojo, isso pode estar conectado com várias outras coisas. Quando a gente percebe que tem um movimento muito grande de sentimento, de emoção, que se relaciona com algo na nossa coisa que está nos impedindo aí de seguir com a vida, é sempre bom a gente procurar ajuda para poder entender melhor por quê, de onde está vindo, como lida, né? Porque isso vai melhorando conforme a gente vai falando, conforme a gente vai se escutando, conforme a gente vai percebendo que, nossa, isso aí que eu tô falando, isso nem é verdade isso aí, e eu tô acreditando nisso. Isso acontece com frequência. E a coisa mais linda de todas que eu vejo aqui, gente, é quando a pessoa
passou por todo esse caminho e chega uma hora que a psique dela fala, olha, nem sei de onde eu tirei tudo isso, tá tudo certo. Porque de fato ela falou tanto daquilo que a psique chegou naquele ponto de esvaziamento, mas não de um esvaziamento ruim, esvaziamento no sentido de, olha, acabou. Esse ponto chega, minha gente. Esse ponto chega para muitas dessas coisas aqui. Claro que a vida continua vivendo, né? E a gente está aqui o tempo todo descobrindo coisas novas sobre nós mesmos. A gente também não tenhamos essa ilusão de que um dia eu vou descobrir tudo e serei perfeito. Não tem isso, tá, gente? Isso não existe. Mas é possível que a gente conheça muito a nosso próprio respeito, das coisas que a gente está começando a perceber, das coisas que estão na nossa consciência, porque também o que está no inconsciente não é fácil, assim, da gente ativar, acessar, né? E tem coisas que estão lá que são para nossa proteção também. Então a gente vai entendendo que a nossa vida não é cheio de inimigos, coisas desse tipo. É muito mais no sentido de, não, como é que eu estou lidando com a vida, como é que eu estou entendendo a vida, nossa, eu precisei entender isso lá, não sei quando, agora eu posso entender diferente. Então a gente vai se dando essas possibilidades, e isso é ao caminhar da vida mesmo. Pode ser aqui no processo de terapia, e na maior parte das vezes precisa ser, quando a gente está lidando com questões muito fortes, mas também a gente vai lidar com isso ao longo da vida para as questões normais, né? E isso faz parte. A terapia é uma ajuda para um momento difícil, mas ela também vai te ajudando a aprender para quando não for tão sério assim, e aprender a fazer esse processo sozinho, porque é um caminho que a psique vai aprendendo, justamente nesse processo de amadurecimento aí que a gente falou, tá bom? Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês. Espero que isso possa ajudar, então, vocês a entender um pouco melhor o papel da tristeza, de defender a gente de determinadas coisas, mas ao mesmo tempo que a psique está defendendo a gente com a tristeza, às vezes ela está colocando para a gente um outro processo que é de lembrar, até a gente poder elaborar, até a gente poder, que a gente possa olhar de fato aquilo ali e organizar dentro da gente. E geralmente vai ser através da fala e da escuta, vai ser através da repetição, vai ser através desse envolvimento aí com os nossos próprios processos, com o nosso próprio autoconhecimento, certo? Então, muito obrigada aí, você que assistiu até aqui, você que me acompanhou até aqui. Lembrando que semana que vem a gente está aqui de novo, às quartas-feiras, ao meio-dia, e depois você pode assistir tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, certo? Deixa aí seus comentários, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo e manda para alguém que você sabe que de repente está passando por isso, que precisa de uma ajuda, entender melhor uns processos aí, tá bom? Então, beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.